O caminhoneiro fica arrasado ao descobrir que foi traído pelo milionário invisível. João Batista não sabia o que sentir quando o telefonema cortou o silêncio da estrada. A voz do primo, cheia de um tom estranho, trouxe uma bomba que ele nunca imaginou encaixar em sua rotina simples. Isabela, sua filha, aquela menina de sorriso largo e mãozinha pequena que segurava firme o volante do seu velho caminhão nas visitas aos sítios, tinha sumido de vez. Não só sumido, ela tinha decidido abandonar tudo que João construíra com suor e amor para viver com um tal milionário invisível. Sim, invisível, porque ninguém parecia conhecer direito o homem bilionário que brilhava nas histórias da moça. Ninguém ouvia, ninguém sabia onde ele morava, mas todos cochichavam sobre seu nome misterioso e seus negócios secretos. João apertou o celular com tanta força que sentiu as unhas encravarem na palma da mão. A notícia caiu como um trovão no meio daquela paisagem seca. Os relatos mais estranhos começaram a chegar. Comentários sobre carrões que nunca apareciam realmente. Sobre festas onde ela era só uma figurante, sem vez nem voz. A garota que fora dele parecia estar desaparecendo, engolida por um mundo feito de luxo falso e máscaras. E o pior, alguns diziam que o tal milionário era como um fantasma, presente só para mostrar o poder, mas invisível para o coração dela. Para João, era como se a filha tivesse sido levada por um nevoeiro que a envolvia e lentamente a afastava de volta para uma solidão que ele sentia em cada freada do caminhão. Quando finalmente conseguiu conversar com Isabela depois de semanas, foi a explosão. Palavras afiadas, silêncio cortante, até que ela, com lágrimas nos olhos, mas voz dura, lhe deu as costas. Naquela noite, ela foi expulsa do círculo que tanto queria pertencer. No meio da glória falsa e do brilho superficial, ela ficou nua diante do desprezo e da exclusão. E João, do outro lado da linha, sentiu uma dor. Até que, perto do cair do dia, encontrou Mira de onde Isabela costumava olhar o horizonte. Lá estava ela, uma silhueta frágil contra o céu que escurecia. O vento carregava seu choro, e com ele o lamento de João se perdeu na imensidão do mundo. Ali, com vozes tremidas e olhares ardendo, pai e filha se confrontaram. Eles soltaram verdades afiadas, rancores antigos, mas também um amor bruto que ainda queimava sob a cinza daquele caos. Era um reencontro carregado de dor e esperança, uma promessa silenciosa de que a caminhada para sarar aquelas feridas apenas começava. Mas o que viria depois? Será que Isabela escolheria o caminho de volta às raízes que João pregava com seu suor e simplicidade? Ou o brilho ilusório continuaria a seduzi-la, mesmo depois do vazio que deixou? João sabia que o verdadeiro desafio estava à frente, e ele estaria ali, firme, no volante, pronto para guiar sua filha numa estrada que prometia curvas perigosas e descidas profundas. Ei, antes de continuar, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ali, com vozes tremidas e olhares ardendo, pai e filha se confrontaram. A sensação do reencontro foi brutal, um misto de dor e esperança. Mas antes que pudessem digerir o que acabaram de vivenciar, algo inesperado interrompeu o tenso silêncio. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro em alta velocidade emergiu do nada, derrapando na curva. Os pneus gritaram contra a estrada, e João mal teve tempo de puxar Isabela para trás. O veículo passou em um flash, mas não terminou ali. O carro se virou de forma abrupta, batendo em um. A força do impacto soltou uma nuvem de poeira. O coração de João disparou. Ele sabia que tinha que se mover, que precisava entender o que tinha acontecido. Mas assim que se virou de volta para Isabela, seus olhos estavam fixos em algo que ele não conseguia ver. Oh, meu Deus! A voz dela mal saiu, tomada por um pânico profundo. João, ainda tremendo pela situação, olhou para onde ela apontava. Foi então que a realidade se desdobrou diante deles. Uma mulher saiu do carro acidentado. A pele pálida, os olhos penetrantes e uma expressão de dor misturada com determinação. Mas o que mais chocou os dois foi o colar que brilhava no pescoço dela. Um colar que Isabela conhecia bem. Não, isso não pode ser verdade. Sussurrou Isabela, enquanto as cores de seu rosto desapareciam. João, confuso, não sabia como reagir. A mulher se aproximou e cada passo era como um soco no estômago do pai. Era Mariana, a ex-esposa de João, a mulher que ele jamais poderá esquecer. João! A mulher exclamou, sua voz tremendo. Eu não queria que você soubesse assim. Como você? João estava paralisado. Como ela estava ali? Mariana havia desaparecido anos atrás, fugindo de tudo, da culpa, do passado tortuoso. O que você está fazendo aqui? Pum! Eu não vim para te machucar, mas eu preciso contar. Isabela, você precisa saber da verdade. O olhar de Mariana em Isabela trouxe uma tempestade de emoções. Ele podia ver que a filha se contorcia. Uma mistura de raiva e confusão. Você não tem o direito de aparecer assim e falar comigo, Isabela gritou, o desespero transparecendo em seu rosto. Depois de tudo o que fez! Isabela, você não entende. A pessoa com quem você está se envolvendo, ele não é o que parece. Na verdade, ele está por trás de tudo isso. O milionário invisível. Ele é? Mariana hesitou como se o peso da revelação o tivesse esmagando. Ele é o seu irmão. O choque foi como uma bomba. João, paralisado, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Isabela se afastou, colocando as mãos na cabeça, enquanto o mundo girava ao seu redor. O que Mariana disse, a revelação que rangia como metal contra metal, ecoou em sua mente. Não, Isabela gritou, desesperada. Não pode ser verdade. João assegurou, sentindo seu corpo tremer, enquanto as revelações se acumulavam como uma avalanche. O que fazer agora? Como seguir em frente? O desejo de proteger a filha lutava ferozmente contra a urgência de entender a verdade. Com os olhos fixos em Mariana, ele balbuciou. Você precisa me explicar, agora! Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um carro da polícia apareceu ao fundo da estrada. O brilho das luzes azuis cortou a noite, e o que estava prestes a se revelar parecia se precipitar em direção a um abismo profundo de segredos e mentiras. O que viria a seguir? João e Isabela estavam no meio de uma tempestade emocional
e a certeza de que a verdade, agora, estava mais perto do que nunca. O choque pairava no ar, e João não conseguia processar as palavras de Mariana. Ele é o seu irmão? O céu parecia girar, e tudo ao redor ficou turvo. Congelado, ele olhou para Isabela, que estava com expressão de horror. O olhar dela era uma mistura de confusão e dor, como se o mundo que conhecia estivesse se desintegrando diante dela. João queria entender, precisava de respostas. Mariana, o que você quer dizer com isso? Como assim, meu filho? Ele quase gritou, a voz tremendo, a respiração curta. Era como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele, e ele queria encontrar um jeito de acalmá-la. Mariana hesitou, a dor refletida em seu rosto. Eu não queria que você soubesse assim. Por favor, ouça, o milionário que você teme e deseja, ele é... Pum! É seu filho João. Ele é sua culpa. Tudo isso começou por sua causa. A revelação soou como um trovão, e João sentiu a terra tremendo sob seus pés. Uma mistura de raiva e desespero tomou conta dele. Cale-se! Você está mentindo! Isabela recuou. O mundo dela estava em uma espiral, e as emoções estavam à flor da pele. A raiva do pai, a caça às imagens da mãe que sempre ausente. Tudo girava em confusão. Mas então, um grito cortou a noite. Um grupo de pessoas se aproximava, alarmados pelo acidente. A luz da polícia iluminou o rosto de Mariana e a tensão aumentou. O coração de João disparou. Isabela, entre no carro agora! Ele ordenou à filha. Mas ela estava petrificada, fixando o olhar em Mariana como se esperasse mais verdades dolorosas. As sirenes ecoavam, e logo funcionários da ambulância e policiais cercaram o local. João se virou, a mente agora uma tempestade. A situação estava além do seu controle. Ele agarrou o braço de Isabela, puxando-a em direção ao caminhão. Mas ela se soltou. Pai, espere! Ela olhou nos olhos de Mariana. É verdade? Você está dizendo que esse milionário é meu irmão? Você realmente me abandonou para viver uma mentira? As perguntas sangravam em seus olhos e João via a verdade se desdobrando como uma flor morta ao sol. Agora sua filha precisava mais dele do que nunca. Mas a bagunça da realidade era devastadora. Mariana, você precisa me explicar o que aconteceu. Agora! A urgência na voz dele era palpável. Não tenho tempo! Eles estão chegando! Mariana olhou para o carro da polícia. A expressão dela mudando de dor para um tipo de determinação feroz. Se eu não contar tudo, talvez perca vocês de novo. Mas se contarem a verdade, não terão mais a chance de se encontrar. Uma explosão de emoções dominou o momento antes que João pudesse reagir. Um dos policiais, preocupado com a mulher ferida, se aproximou deles e começou a interrogar Mariana. Isabela olhava para o pai, o desespero em seus olhos misturava-se à confusão. O que significava tudo aquilo? O que ela realmente sabia sobre seu passado? A mulher que havia fugido do passado agora estava apenas a passos de expor segredos que poderiam mudar tudo. E naquele instante, o clima mudou. Uma energia carregada percorreu o ar, como se alguém estivesse prestes a abrir uma caixa que guardava segredos há muito enterrados. As vozes se levantavam, e o ar estava pesado com as incertezas. Isabela, me escuta. Você precisa ficar longe dele. Eu não posso explicar agora, mas há coisas que você não sabe. Coisas que você não deveria saber. Mariana implorou, o pânico evidente nas palavras. Antes que João pudesse entender os desdobramentos, as sirenes ficaram mais altas e um grupo de policiais se aproximou, cercando a cena. O tempo parecia acelerar
e tudo virou um borrão. E a verdade, essa maldita verdade, começava a se desvelar em um mar de ilusões. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais perguntou, e naquele instante, João percebeu que a vida que ele conhecia havia mudado para sempre. A batalha por Isabela e por sua própria sanidade estava apenas começando, e ele não sabia se conseguiriam redimir aquele vínculo, agora ameaçado por seus próprios demônios. Os olhares de todos na estrada pesavam como âncoras e o silêncio que se instalou era um abismo. O que ainda estava por vir? O que se ocultava atrás daquela cortina de segredos? A única coisa que João sabia agora era que a tempestade estava longe de acabar. O choque pairava no ar, e João não conseguia processar as palavras de Mariana. Ele é o seu I. O céu parecia girar, e tudo ao redor ficou turvo. Congelado, ele olhou para Isabela, que estava com expressão de horror. O olhar dela era uma mistura de confusão e dor, como se o mundo que conhecia estivesse se desintegrando diante dela. Antes que João pudesse explicar algo, um grito cortou a noite. Uma mulher se aproximou, correndo em direção a eles, e ao fazer isso, derrubou um pedaço de papel que flutuou como uma pena. O vento o levou até os pés de Isabela. Ela se agachou e pegou, seus olhos se arregalando enquanto lia a mensagem. A expressão dela passou de horror para pânico. Não, isso não pode ser verdade. Ela começou a gritar, e o papel tremia em suas mãos. Era uma foto, uma imagem embaçada de um rosto familiar. Uma imagem que João reconheceu bem. Era a foto de um bebê. Mas não era qualquer bebê. Era a foto de um menino que ele jurava ter perdido. A mente de João girava com a realização aterradora. Como você... Ele não conseguiu terminar a frase. Isabela balançou a cabeça aos olhos marejados. O que está acontecendo, pai? O que você escondeu de mim? As palavras dela eram cortantes, e cada uma parecia arrancar um pedaço de seu coração. Mariana, encontrando a força que parecia ter lhe faltado até então, virou-se para Isabela. Ele é parte do seu passado, assim como eu. Ele é seu irmão, e não apenas isso. O milionário invisível. Ele é o seu filho, Isabela. Eu não sabia, e agora ele está em perigo. Os policiais se aproximaram, mas João estava paralisado, preso na cadeia de revelações que se desenrolava diante dele. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele sentiu um nó na garganta. Isabela, sem saber se deveria rir ou chorar, finalmente gritou. Pai, você me prometeu a verdade. Você disse que falaria a verdade sobre tudo. Ela se virou, esperando que ele trouxesse algum tipo de explicação, mas ao invés disso, ele apenas ficou ali, sem entender. Nesse instante, o carro da polícia piscou com luzes ofuscantes e um dos oficiais começou a gritar ordens. Tudo se transformando numa confusão de vozes e sons. Algo estourou atrás deles e eles todos se viraram. Uma explosão repentina. O moço no carro acidentado estava se arrastando, e seus olhos eram iguais aos de Isabela. O mesmo que a mulher do acidente, em um momento, eles viram a mesma intensidade em cada olhar. João seguiu a direção do olhar de Isabela, e como se o tempo tivesse parado, gritou, não! Mas já era tarde. O homem, que antes parecia um estranho, começou a se arrastar da escuridão, e ao limpar a poeira do rosto, revelou um traço que João nunca esqueceria. Era o filho que ele pensou ter perdido há muito tempo. O filho que partiu junto de Mariana. Era Alex. O que deveria ser um momento de reconciliação
era agora um terreno fértil de mentiras e segredos que rachavam a terra sob seus pés. Isabela olhava atordoada, e João, apanhado entre o desespero absoluto e a alegria repleta de confusão, não sabia o que dizer, o que fazer. O tumulto dos policiais crescia ao seu redor, mas tudo o que importava estava ali, exposto no céu da noite. Alex, você está vivo! As lágrimas rolavam pelo rosto de João, mas não havia tempo a perder. Mariana olhou para o filho, Yunga, uma expressão que dizia mais do que 1000 palavras. Sim, mãe, mas... Alex começou, sua voz tremia. Eu não sou quem você pensa. Isabela, você precisa saber que a verdade que tanto buscou vai doer mais do que qualquer outra coisa. O peso das palavras pairava no ar, e o silêncio seguinte era um abismo. O rosto de Isabela se contraiu, e ela olhava para todos na cena como se os conhecesse. Cada peça da história começava a se encaixar e tudo era mais complicado do que nenhum deles poderia suportar. João, ainda em estado de choque, sentia o coração disparar. A verdade não só devastava o que ele pensava saber sobre seu passado, mas também reconfigurava o futuro de sua família. A única certeza que tinha era que agora tudo poderia desmoronar mais uma vez. O que louvava-se no céu estrelado fora apenas pistas de um caminho repleto de dor. E no fundo de sua alma, ele sabia, o que vinha a seguir poderia transformar tudo de novo. E aquela noite ainda guardava segredos sombrios a serem revelados. A tensão no ar era palpável. João estava perdido entre a revelação de Mariana e a presença de Alex, o filho que acreditava ter perdido. O olhar de Isabela, entre o medo e a confusão, clamava por respostas. Ele se sentia como um marinheiro à deriva, em busca de um porto seguro. Eu não sou quem você pensa. Alex repetiu. A verdade sobre a nossa família é mais complicada do que você imagina. Os policiais se aproximavam, mas todo o som ao redor desapareceu quando Mariana, com a voz embargada, tentou explicar. Eu fugi porque sabia que algo estava acontecendo. João, não é só sobre a sua culpa. O milionário que você tanto teme, ele não é apenas um homem rico. Ele está ligado a nós da maneira mais profunda. Isabela não aguentava mais esperar. Que maneira? A frustração em sua voz era clara. Ela queria respostas, não mais enigmas. Quem é ele? O que aconteceu entre vocês? Mariana hesitou, e o silêncio que se seguiu era como um cristal quebrando. De repente, um alvoroço surgiu da multidão. Um homem, de aparência desleixada e olhos intensos, surgiu entre as sombras e correu em direção a eles. Sua presença estava envolta em uma aura de desespero. Não, você não pode continuar com isso, ele gritou, apontando para Alex. Os olhares se voltaram para ele, e o caos se transformou em um misto de curiosidade e medo. Era como se o tempo tivesse parado. Você não sabe o que está fazendo. Não se aproxime dele. A reação de Alex foi imediata. Ele se afastou, a expressão tensa. Quem é você? A voz dele tremia, mas havia determinação. O que você sabe sobre mim? Você é um perigo. Você está em perigo. O homem se aproximou, mas os policiais o contiveram. Identifique-se. Um dos oficiais ordenou, já vestido com a autoridade que a situação exigia. O homem respirou fundo, os olhos se fixando em João com um reconhecimento distante. Meu nome é Felipe. Trabalhei com um milionário. E sei que ele não é quem você pensa. Ele está atrás de você, Alex. O novo golpe de realidade atingiu João como um soco no estômago.
Por que ele está atrás do meu filho? O que você quer dizer com isso? As perguntas ressoavam na mente de todos, criando uma tempestade de incertezas. Felipe hesitou novamente, como se as palavras que estavam prestes a sair de sua boca pudessem mudar tudo. Porque ele é o verdadeiro pai do Alex. Silêncio. O impacto da declaração era como fogos de artifício em uma noite serena. Isabela ficou paralisada, a mão cobrindo a boca, enquanto João sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Os olhares de todos se cruzaram. Dúvidas e horrores se espalhavam como uma onda. Não, isso não faz sentido! Isabela gritou, a realidade se desintegrando. Isso não pode ser verdade! Uau, o milionário não é só um bilionário! Ele tem laços com a nossa família que jamais poderíamos imaginar! E o que quer que você ache que você é, pode ser uma mentira. A revelação envolvia os gêneros de amor e de traição, e João se perguntava até onde a verdade história oculta sob camadas de mentiras. O que mais eles perderam na busca por respostas? Ainda perplexos, eles ouviram uma sirene distante. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. A confusão da revelação na estrada inteira sugou a atenção de todos. Mas João sabia de uma coisa. O que estava por vir poderia quebrar tudo de novo. Ele olhou para Isabela. A impotência e a dor refletem nos olhos dela. O que devemos fazer agora? E assim, com as incertezas rodeando-os, a questão pairava no ar. Essa revelação iria separá-los ou unir ainda mais os laços já emaranhados de seu passado. O caos de segredos apenas começava a se desdobrar, e o verdadeiro filho da herança poderia ser a chave para tudo, enquanto eles navegavam por esse mar de incertezas. A tensão no ar era palpável. João estava perdido entre a revelação de Mariana e a presença de Alex, o filho que acreditava ter perdido. O olhar de Isabela, entre o medo e a confusão, clamava por respostas. Ele se sentia como um marinheiro à deriva, em busca de um porto seguro. Eu não sou quem você pensa, Alex repetiu, ajustando. João, não é só sobre a sua culpa. O milionário que você tanto teme, ele não é apenas um homem rico, ele está ligado a nós da maneira mais profunda. Isabela não aguentava mais esperar. Que maneira? A frustração em sua voz era clara. Ela queria respostas, não mais enigmas. Quem é ele? O que aconteceu entre vocês? Mariana hesitou, e o silêncio que se seguiu era como um cristal quebrando. De repente, um alvoroço surgiu da multidão. Um homem, com aparência desleixada e olhos intensos, surgiu entre as sombras e correu em direção a eles. Sua presença estava envolta em uma aura de desespero. Não, você não pode continuar com isso, ele gritou, apontando para Alex. Os olhares se voltaram para ele e o caos se transformou em um misto de curiosidade e medo. Era como se o tempo tivesse parado. Você não sabe o que está fazendo. Não se aproxime dele. A reação de Alex foi imediata. Ele se afastou, a expressão tensa. Quem é você? A voz dele tremia, mas havia determinação. O que você sabe sobre mim? Você é um perigo. Você está em perigo. O homem se aproximou, mas os policiais o contiveram. Identifique-se. Um dos oficiais ordenou, já vestido com a autoridade que a situação exigia. O homem respirou fundo, os olhos se fixando em João com um reconhecimento distante. Meu nome é Felipe. Trabalhei com um milionário e sei que ele não é quem você pensa. Ele está atrás de você, Alex. O choque atingiu João
como um soco no estômago. Por que ele está atrás do meu filho? O que você quer dizer com isso? As perguntas ressoavam na mente de todos, criando uma tempestade de incertezas. Felipe hesitou novamente, como se as palavras que estavam prestes a sair de sua boca pudessem mudar tudo, porque ele é o verdadeiro pai do Alex. Silêncio. O impacto da declaração era como fogos de artifício em uma noite serena. Isabela ficou paralisada, a mão cobrindo a boca, enquanto João sentia o chão desmoronar sob seus pés. Os olhares de todos se cruzaram. Dúvidas e horrores se espalhavam como uma onda. Não, isso não faz sentido! Isabela gritou, a realidade se desintegrando. Isso não pode ser verdade. Eu juro! É verdade! O milionário não é só um bilionário. Ele tem laços com a nossa família que jamais poderíamos imaginar. Felipe olhava para Alex. Seu desespero era genuíno. E o que quer que você ache que você é, pode ser uma mentira. A revelação envolvia os gêneros de amor e de traição. E João se perguntava até onde a verdade se estendia. Qual era a verdadeira história oculta sob camadas de mentiras? O que mais eles perderam na busca por respostas? Ainda perplexos, eles ouviram uma sirene distante, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. O caos da revelação na estrada inteira sugou a atenção de todos. Mas João sabia de uma coisa. O que estava por vir poderia quebrar tudo de novo. Nesse instante, enquanto todos tentavam processar as palavras de Felipe, o sinal sonoro de um carro de polícia se tornou um eco distante. Uma nova luz de emergência apareceu na escuridão, mas não era a luz que estavam esperando. Do fundo da estrada, outro veículo surgiu, acelerando em alta velocidade. O motorista perdeu o controle, derrapando e se dirigindo em direção aos policiais. "Cuidado!" alguém gritou. O impacto foi ensurdecedor. O carro colidiu com os policiais, soltando uma nuvem de fumaça e gritos. O trânsito virou um verdadeiro caos. Isabela e Alex se apertaram. O corpo de João se ergueu em instinto protetor. No meio da confusão, algo morreu. Uma explosão de luz e um eco profundo ecoaram, ofuscando a visão. E no meio do pânico, algo surgiu das sombras. Uma figura encapuzada. Uma máscara fria cobrindo seu rosto. O corpo dele se projetou na direção de Alex com uma velocidade mortal. "É você?" gritou a figura. A voz era familiar e aterrorizante. "Você era o único que poderia acabar com tudo isso." João paralisou. O mundo ao redor parecia desmoronar enquanto a verdade ganhava uma nova camada. Uma revelação escondida, oculta pelas sombras e perdas. Ele olhou para Isabela e Alex. O desespero em seus olhos refletia sua própria angústia. O que mais eles estavam prestes a perder? E então, enquanto todos estavam distraídos com a figura misteriosa, uma explosão de lembranças passou pela cabeça de João. Lembranças que ele havia enterrado, segredos que ele havia tentado esquecer. Um nome ressurgiu em sua mente, fazendo sua pele esfriar. Samuel. Havia muito mais em jogo do que imaginava. E a tempestade que se aproximava ameaçava não apenas suas vidas, mas todo o que ele sabia sobre sua família. Uma nova batalha estava se formando, e o que quer que viesse a seguir mudaria tudo, mais uma vez. Enquanto a figura encapuzada se aproximava, a tensão aumentou. João sentia o coração disparar, a mesma sensação da primeira vez que perdeu Mariana. "Samuel", sussurrou, quase um lamento.
enquanto tentava processar o impacto das palavras que ecoavam em sua mente. O passado, que parecia enterrado, retornava como um fantasma indesejado. "Fique longe dele!" alguém gritou, mas já era tarde demais. A figura parou, tirou o capuz e revelou um rosto que João nunca pensou que veria novamente. Era Tiago, seu irmão mais novo, que ele havia perdido em um acidente décadas atrás. A incredulidade tomou conta do momento. O que ele estava fazendo ali? Pensamentos se aglomeraram como um formigueiro em sua cabeça. "Você está vivo?" A voz de João saía quase arrastada, um fio de esperança contra um mar de dor. Tiago não era o mesmo. Os olhos tinham uma escuridão que falava de um sofrimento imenso. "Você não entende, João. Eles estão vindo atrás de nós. O milionário, ele quer tudo." O desespero transparecia nas palavras dele, como se cada sílaba estivesse carregando o peso de suas experiências. "Você está mentindo?" Isabela gritou, ainda em estado de choque. A confusão em seu olhar se misturava com frustração. "Quem é você, Tiago? Meu pai não sabe que você existe." Ela olhava entre João e Tiago, buscando um pedaço da verdade que lhe fizesse sentido. "Não sou o que você pensa", retrucou Tiago, palavras pesadas como aço. "Eu fui forçado a me esconder, a viver na sombra para proteger nosso legado. O milionário, ele é parte de tudo, parte de mim, parte de nós." O pânico começou a tomar conta novamente. Tudo estava desmoronando, as verdades saltando como chamas ao vento. "Não, não pode ser!" Isabela exclamou, balançando a cabeça em negação. "Por que você não contou nada antes? Por que não voltou?" O lamento dela cortava o ar, cheio de dor e indignação. As sirenes dos carros de polícia escureciam a noção de realidade, e a multidão se aglomerava, murmurando em alucinação. A verdade estava mais próxima, mas ela também era mais perigosa. As revelações estavam criando uma bola de neve prestes a descer, levando todos com ela. E ali no meio de tudo, Felipe, o homem que havia gritado sobre o perigo, estava prestes a soltar mais uma bomba. Tiago não é o único que carrega o segredo. O milionário, ele é seu pai também, Isabela. Felipe estava pálido. Os olhares se voltaram para ele como se as palavras fossem armas. "E se ele descobrir que você está aqui, pode causar uma catástrofe." O silêncio cortou o ar. Os olhares se entrelaçaram em um turbilhão de confusão, desespero e dor. João sentiu seu coração afundar. As revelações estavam se entrelaçando de uma forma insana, e o impacto delas parecia empurrar todos para um abismo. "Não pode ser verdade!" Isabela gritou, a voz dela agora repleta de uma fé que estava se despedaçando. "Você está dizendo que meu pai é um miliciano, um criminoso?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E ali, no meio de tudo, outra batida chocante. Um tiro ecoou. O som cortou o caos como uma lâmina afiada. Um grito supremo de João. "Isabela!" Ele se lançou na direção da filha, mas não havia como se proteger do que estava prestes a acontecer. Era real demais, intenso demais. Um momento de paz precedeu outro ruído ensurdecedor, e antes que qualquer um pudesse reagir, a figura encapuzada se ergueu novamente, a arma ao alto, uma expressão que foge das palavras. "Desculpe, mas não posso deixar que todos descubram a verdade." A adrenalina explodiu, e a cena estava em caos completo. Tudo havia mudado em um único instante, e a pergunta pairava no ar. O que viria a seguir? Quais segredos mais estavam à espreita? Prontos para serem revelados, prontos para transformar tudo.
A noite ainda guardava segredos sombrios, e a ilusão de uma vida normal se despedia, deixando apenas perguntas sem respostas, mistérios que estavam prestes a ser desvendados. O tremor das sirenes, o eco do tiro. Tudo parecia estar em câmera lenta. João sentiu seu coração disparar, o sangue pulsando nas têmporas, enquanto a figura encapuzada olhava para eles, ameaçadora. Desculpe, mas não posso deixar que todos descubram a verdade. A voz era grave, mas o olhar por trás da máscara exala. O silêncio parecia pesado, como se todos respirassem a mesma tensão. Isabela estava paralisada, o rosto pálido, enquanto a verdade desenhada por Felipe e Mariana começava a reverberar dentro dela. Tiago, ao lado, também estava em choque, olhando de um lado para o outro, como se esperasse que o mundo ao seu redor se desmoronasse. "Saia da frente!" João gritou, sua voz ecoando pela estrada, em meio ao caos. Ele se lançou na frente de Isabela, se colocando como um escudo humano. A adrenalina misturada ao medo batia forte em seu peito. "Não faça isso!" Mas a figura não hesitou. Com um movimento rápido, ela disparou o marcador no chão, revelando pequenos dispositivos que pareciam bombas, presas ao cinto. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a ver!" A voz quedou em um grito, e o caos se instalou novamente. João sentiu a pele arrepiar. "Não, pare! Você precisa nos ouvir!" Ele avançou em direção à figura, mas antes que pudesse alcançar, algo inesperado aconteceu. Com um movimento brusco, a figura se virou e, em um gesto dramático, puxou a máscara, revelando um rosto que ninguém esperava. "Maria?" As palavras saíram da boca de João como um sussurro, um choque que cortava como uma faca. Maria, sua antiga amiga, a garota que tinha guardado seus segredos mais profundos e que desaparecera de sua vida anos atrás. O que ela estava fazendo ali? Com um dispositivo explosivo? "Você não entende, João. Eu fiz isso para nos proteger." A voz dela estava carregada de emoção, o olhar aflito, mas determinada. "O milionário, ele está atrás de todos nós. Ele até mesmo está controlando o Alex, e você nunca percebeu." As palavras pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Alex olhou para Maria, os olhos dele brilhando de confusão. "O que você quer dizer com isso? Como você sabe disso?" Seu tom era intenso, cada sílaba impregnada de um misto de preocupação e raiva. "Por quê? Porque ele está no controle de tudo." O desespero na voz de Maria era palpável e todos puderam sentir. "Ele não é apenas um milionário, João. Ele é o verdadeiro responsável pela morte da sua mãe, pela separação de nossas famílias." As declarações cortaram o ar como facas afiadas. Isabela gritou: "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" O rosto dela estava distorcido pela dor e pela incredulidade. Toda a imagem que ela tinha de sua família começou a se desfazer diante dela. "Não, não sou eu quem está mentindo!" Maria rebateu, a voz desafiante. O pânico tomou conta de todos enquanto a verdade horrenda se desdobrava. "Eu trabalhei para ele. O milionário não queria a verdade sobre nós e fez uma limpa, até mesmo matando pessoas que poderiam expor seus segredos." "Segredos? Que segredos? O que mais você esconde?" João exigiu, sua voz agora firme, sua determinação renovada. Ele não podia deixar que aquela revelação desmoronasse o pouco que ainda tinham. Tiago, ainda em estado de choque, segurou a cabeça como se estivesse girando em uma montanha russa de emoções. "Se o milionário é o responsável, então ele tem que ser detido. Precisamos contar a verdade."
Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o barulho de pneus se arrastando e sirenes gritando cresceu na estrada. Uma van preta apareceu, parando abruptamente, cortando a tensão do momento. A porta se abriu e homens com uniformes armados saltaram, prontos para agir. "É uma armadilha!" gritou um dos policiais. E a cena explodiu em caos. Explosões e gritos, enquanto João tentava proteger Isabela. Todo mundo se espalhou, cada um correndo em direções opostas, a realidade deles desvanecendo em uma confusão de cores. Segredos escondidos, histórias não contadas, e agora todos eles na mira. Mas uma sombra se projetava sobre a estrada. Maria, enquanto era puxada para longe pelos guardas, se virou, seu olhar determinado, gritando por clemência. "Se você quiser salvar a sua família, João, você precisa descobrir a verdade. Isso ainda não acabou." A figura de Maria foi engolida pela escuridão, enquanto o grito de Isabela ecoava nos ouvidos de João. Em meio a sirenes e caos, tudo estava mudando novamente, e a única coisa que restava era a pergunta que pairava no ar. Que verdades ainda estavam à espreita, prontas para se revelar? O tremor das sirenes, o eco do tiro, tudo parecia estar em câmera lenta. João sentiu seu coração disparar, o sangue pulsando nas têmporas enquanto a figura encapuzada olhava para eles, ameaçadora. "Desculpe, mas não posso deixar que todos descubram a verdade." A voz era grave, mas o olhar por trás da máscara exalava uma mistura de raiva e desespero. O silêncio parecia pesado, como se todos respirassem a mesma tensão. Isabela estava paralisada, o rosto pálido, enquanto a verdade desenhada por Felipe e Mariana começava a reverberar dentro dela. Tiago, ao lado, também estava em choque, olhando de um lado para o outro, como se esperasse que o mundo ao seu redor se desmoronasse. "Saia da frente!" João gritou, sua voz ecoando pela estrada em meio ao caos. Ele se lançou na frente de Isabela, se colocando como um escudo humano. A adrenalina misturada ao medo batia forte em seu peito. "Não faça isso!" Mas a figura não hesitou. Com um movimento rápido, ela disparou o marcador no chão, revelando pequenos dispositivos que pareciam bombas, presas ao cinto. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a ver." A voz quedou em um grito e o caos se instalou novamente. João sentiu a pele arrepiar. "Não, pare! Você precisa nos ouvir!" Ele avançou em direção à figura, mas antes que pudesse alcançar, algo inesperado aconteceu. Com um movimento brusco, a figura se virou e, em um gesto dramático, puxou a máscara, revelando um rosto que ninguém esperava. "Maria!" As palavras saíram da boca de João como um sussurro, um choque que cortava como uma faca. Maria, sua antiga amiga, a garota que tinha guardado seus segredos mais profundos e que desaparecera de sua vida anos atrás. O que ela estava fazendo ali com um dispositivo explosivo? "Você não entende, João. Eu fiz isso para nos proteger." A voz dela estava carregada de emoção, o olhar aflito, mas determinada. "O milionário, ele está atrás de todos nós. Ele até mesmo está controlando Alex, e você nunca percebeu." As palavras pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. Alex olhou para Maria, os olhos dele brilhando de confusão. "O que você quer dizer com isso? Como você sabe disso?" Seu tom era intenso.
cada sílaba impregnada de um misto de preocupação e raiva. Por quê? Porque ele está no controle de tudo. O desespero na voz de Maria era palpável e todos puderam sentir. Ele não é apenas um milionário, João. Ele é o verdadeiro responsável pela morte da sua mãe, pela separação de nossas famílias. As declarações cortaram o ar como facas afiadas. Isabela gritou: "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" O rosto dela estava distorcido pela dor e pela incredulidade. Toda a imagem que ela tinha de sua família começou a se desfazer diante dela. "Não, não sou eu quem está mentindo!" Maria rebateu, a voz desafiante. O pânico tomou conta de todos enquanto a verdade horrenda se desdobrava. "Eu trabalhei para ele! O milionário não queria a verdade sobre nós e fez uma limpa, até mesmo matando pessoas que poderiam expor seus segredos." "Segredos? Que segredos? O que mais você esconde?" João exigiu, sua voz agora firme, sua determinação renovada. Ele não podia deixar que aquela revelação desmoronasse o pouco que ainda tinham. Tiago, ainda em estado de choque, segurou a cabeça, como se estivesse girando em uma montanha-russa de emoções. Se o milionário é o responsável, então ele tem que ser detido. Precisamos contar a verdade. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o barulho de pneus se arrastando e sirenes gritando cresceu na estrada. Uma van preta apareceu, parando abruptamente, cortando a tensão do momento. A porta se abriu e homens com uniformes armados saltaram, prontos para agir. "É uma armadilha!" gritou um dos policiais. E a cena explodiu em caos. Explosões e gritos enquanto João tentava proteger Isabela. Todo mundo se espalhou, cada um correndo em direções opostas, a realidade deles desvanecendo em uma confusão de cores. Mas então, no meio da correria, um homem saiu da van. Ele era alto, com uma postura inabalável. Uma expressão de confiança e determinação que fazia a multidão hesitar. Ele se aproximou e, para a surpresa de todos, tirou o capacete. Era o milionário invisível. Ele ficou parado, com um sorriso no rosto, como se estivesse em casa, mesmo no meio do caos. "É hora de vocês conhecerem a verdade, finalmente." E como se essas palavras fossem uma senha, todo mundo ao redor congelou. O mundo pareceu parar. João mal podia acreditar no que estava vendo. O choque percorria sua espinha. A realidade começava a desmoronar de uma forma que ele nunca imaginou. "Eu sempre estive aqui, observando vocês. E agora vocês não têm mais para onde correr." O milionário olhou diretamente para Alex. "E você, meu filho, chegou a hora de entender por que sua mãe teve que tomar as decisões que tomou." As palavras soaram como um golpe na mesa. E João sentiu suas pernas fraquejarem. A verdade é que nunca soube estar ali, à sua frente. Alex, o filho que ele acreditava não conhecer. E em instantes, todo o restante se tornava insignificante. O laço que unia cada um deles estava prestes a ser rompido de uma maneira devastadora. Isabela olhava para o pai, os olhos marejados, questionando tudo uma vez mais. "Não!" E antes que João pudesse protestar, uma explosão ensurdecedora iluminou a noite, engolindo a resposta e revelando que ali, naquele cenário de dor e medo, a verdade era muito mais complexa do que qualquer um podia imaginar. A sequência de eventos que seguiriam mudaria tudo mais uma vez. A noite ainda estava longe de terminar. E o futuro, agora, estava nas mãos de quem não poderia confiar. O que mais estava por vir? Com o barulho abafado da explosão ainda ecoando,
O caos tomou conta da cena. A Vampireta e o milionário invisível, agora diante deles, lançaram um manto de incerteza sobre todos os presentes. João, com o coração acelerado, olhou ao redor. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Isabela estava paralisada. Sua expressão misturava incredulidade e pavor. Alex se aproximou, a determinação em seu olhar agora mais intensa. Quem é você? Alex exigiu, a voz tremendo de raiva, mas carregada de uma necessidade urgente de respostas. O milionário sorriu, um sorriso que parecia mais um desafio do que uma saudação. Finalmente, todos vocês juntos. E para o que está por vir, vocês precisam conhecer a verdade. Ele levantou a mão e um botão se iluminou em seu cinto. Não faça isso! João gritou, avançando. Mas era tarde. Uma onda de luz irrompeu, assim como a verdade que há tanto tempo assombrava cada um de seus passos. O explosivo não era mortal. Era um dispositivo que lançou hologramas, revelando imagens de um passado assustador. Fotos de pessoas que desapareceram, rostos familiares que João não via há anos. Ele viu a imagem de sua mãe, seu pai. Que loucura é essa? O grito de Isabela ressoou, interrompendo o estado de choque coletivo. Ela estava agora em pé, as mãos balançando entre a raiva e o desespero. Ele está aqui! Aqui está seu filho! O milionário apontou para Alex e o pânico se instalou ainda mais. O que significava essa revelação? Vocês têm muitas perguntas, mas primeiro precisam sobreviver. O milionário insistiu, a fúria agora evidente em sua voz. A verdade é que todos vocês têm laços que vão além do que imaginam. Havia um plano, um controle, uma herança que vocês ainda não conhecem. As verdades pendiam no ar e João sabia que aquilo poderia desferir o golpe final. Apenas se afaste da minha família, ele vociferou, buscando coragem em meio a uma tempestade de incertezas. Mas naquele momento, uma coragem maior despertou dentro de Alex. Ele se adiantou, encarando o pai que nunca conheceu. Se eu sou parte disso, então quero saber a verdade. Não posso fugir mais. A firmeza na voz de Alex trazia uma responsabilidade que ninguém esperava. João olhou nos olhos do filho, reconhecendo-se ali. Enquanto isso, o milionário confirmou com um gesto de satisfação. Então vamos descobrir o que o destino reservou para vocês. A cena se iluminou, e por um breve momento, João viu esperança na agonia. Mas, à medida que os hologramas se dispersavam, o caos se reiniciava. A cena ganhou vida. Gritos, policiais, a multidão se agitando, tudo misturando-se em uma neblina de confusão. Venham! João gritou, pegando a mão de Isabela. Precisamos correr! A verdade nos espera! Ele puxou Isabela e Alex, buscando a saída daquela situação terrível. E assim, enquanto corriam, uma nova convicção começou a surgir. O futuro estava ali, pulsando, cheio de mistérios. O que viria a seguir? Diante deles, o desconhecido se abria como uma estrada sem fim. Todos sabiam que não seria uma jornada fácil, mas estavam juntos e isso lhes dava força. Agora, o que todos precisam fazer é seguir em frente. E aí, o que você achou? Nós temos mais histórias assim por aqui e você precisa ficar por dentro de tudo.
Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua voz é importante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal e sua participação conta muito.